Irmãos, irmãs, boa noite. É um prazer imenso estar nesse centro que nos encaminha para a luz. Quem somos? O nosso querido tio Nor fez uma prece linda, como de resto faz, e disse: Deus, Criador de todas as coisas, exceto o mal, que é criado por nós mesmos. E também a leitura feita pelo nosso querido Miqueias diz, quando Jesus coloca lá algo interessante: todos aqueles que fizerem a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós ficamos nessa boa indagação. E quem somos? Primeiro, crença na reencarnação. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu, no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus pergunta aos discípulos o que a multidão dizia quem era ele. Jesus faz essa indagação. Que dizem a multidão que eu sou? Ele está perguntando da multidão, para que os discípulos dissessem. Os discípulos fossem os seus assessores naquele momento. Olha, uns dizem que você é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um daqueles profetas. Ou seja, todos já haviam desencarnado no momento que ele faz essa pergunta. Então, primeiro ponto, para sabermos quem somos nós, vamos pensar que Jesus também indagou para os discípulos quem o povo, vamos dizer assim, achava que ele fosse. E disseram isso. Então já tem uma crença na reencarnação. Adiante, por favor. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que aqui tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. A crença geral na reencarnação, que recebia o nome de ressurreição. Só os saduceus, que eram os materialistas, falaram: morreu, acabou, ninguém voltou para contar. Já eram aqueles, os saduceus. Nós não temos nenhum saduceu hoje, né? A gente nunca ouviu alguém dizer: não, esse negócio de reencarnação, isso é história. Isso não está na Bíblia. Primeiro está, que nós vimos. Segundo, era crença geral na reencarnação. Era apenas uma questão de nomenclatura para ressurreição. Aliás, segundo estatísticas, somando-se os povos do mundo, 66% da população mundial acredita na reencarnação. Jesus escuta dos apóstolos que ele teria sido um dos que já haviam desencarnado. Essa pergunta teria sentido, aquela pergunta de Jesus, teria sentido se não se cresce na reencarnação? Bom, então quem somos? Um ser imortal. A única coisa que nós já podemos dizer que somos, é que somos imortais. Isso é pouco? No momento de tormenta, que tudo parece uma borrasca, crer que nós estamos num trânsito de passagem e que vamos voltar nesse e em outros planetas, isso é pouco? Eu acho que não. Essa já é a paternidade primeira, a mão mais segura a esse respeito. Intuição divina. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pare. Primeiro Jesus pergunta o que o populacho, o que o povo, o que a humanidade ali presente com ele dizia quem era ele. Nós já vimos. Aí ele falou: bom, agora eu quero saber dos meus discípulos. E vós?
Ou que dizeis que eu sou? Vocês, que estão aqui pertinho de mim. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Aí, Pedro, um pescador, analfabeto, teria condições de ele mesmo, como Pedro, pela sua carne e pelo seu sangue, ou seja, com o cérebro dele, Pedro, só, a carne dele, com a cultura do Pedro, ele, Pedro, por si só, teria condição de ter dado essa resposta? Não. Só por inspiração. Porque aí Jesus mostra que é inspiração. Jesus diz: não foi tu, Pedro, pela carne e pelo Espírito, que disseste isso, mas sim pelo meu Pai, por Deus que você disse isso. Então inaugurou a segunda viga de quem somos. Somos imortais e temos inspiração divina. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mas Jesus, diante da intuição divina do Pedro, falou: ó, Pedro, você leva jeito para a coisa. Tá? Você realmente é a rocha. Você realmente é um ser que vai entender, absorver os meus ensinamentos e onde eu edificarei a minha mensagem. Então Pedro recebeu de Jesus um voto de confiança enorme, por conta da inspiração divina que Pedro demonstrou, por Pedro transcender a matéria, por Pedro ter podido receber uma intuição divina. Só Pedro pode isso? Quem pode isso? Todos nós. Essa é quem somos, seres abertos à intuição. De preferência, como falou o tio Nor, de preferência as coisas boas, mas também podemos dar uma escorregadinha. Adiante. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumprir, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Foi lida a mensagem pelo Miqueias: honrai a teu pai e tua mãe. E quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aquele que fizer a vontade de Deus. Então a base da doutrina de Jesus é o amor. É a fraternidade. É a compreensão. Voltemos a Pedro. Estarmos abertos. Não engessarmos as nossas faculdades mentais e emocionais e do sentimento. Às vezes a gente se engessa. Eu gosto tanto de ouvir a prece do tio Nor, exatamente quando ele coloca, não estou chamando de velho, estou chamando de sábio, estou chamando de uma pessoa que cultivou e cultiva a experiência de modo salutar. Porque nós temos outros que dizem: eu não aguento mais, esse mundo está perdido, já não endireita mais, vira quase uma melodia negativa, um melô da choradeira. Ele não. Ele nos mostra que a idade é muito mais espiritual do que corporal. Um dia me perguntaram se eu sinto a idade. Eu disse que não, eu sinto dores que eu não sentia. Mas a idade eu não sinto. Eu acho que quando nós começarmos a sentir uma idade mental, a coisa está complicada.
né? O corpo vai desgastando, mas a mente deve ir se depurando. Aí é o desafio da vida. Gastar-se o corpo para brilhar o espírito. Olha que proposta. A proposta da reencarnação é essa. Admitir que o corpo vá gastando, mas a mente vá depurando. O espírito vai burilando. Alguma coisa, Helva? Só quem é médium que dá para fazer uma prece bonita, para estar entrando em contato com o nível espiritual, que faz parte do nosso autodescobrimento. E todos nós temos essa capacidade, né? Não é só uma questão de ser médium ou não, de ter um espírito evoluído ou não. Igual ontem teve de Valdo, acho que alguns já tiveram oportunidade de ter ido ontem, né? E foi muito bacana ele falar do amor e também dessa situação, né? Porque só ele que é um espírito mais evoluído, eles não têm condição de estar encontrando o nosso mentor espiritual e entrando nesse nível. Acho muito importante estar colocando dentro da questão do autodescobrimento. Porque o quem somos rodeia a gente o tempo todo e a gente está sempre modificando. Então nunca estamos sozinhos. Tem sempre um guardião, um anjo da guarda, um mentor espiritual, um amigo. Às vezes a gente chama cada um de um nome, mas que fique à vontade para chamar e para estar por perto. Pode continuar. Por isso que eu disse que era só desdobrar a prece do tio Nor com a leitura do Miqueias. Porque o tio Nor, virando a mim, disse, pediu inspiração a mim e falou para que o meu anjo guardião me ajudasse. Foi uma aula. É exatamente isso que nós estamos colocando. Adiante. Mediunidade desequilibrada. Ó, nós vimos que Pedro, num primeiro momento, teve uma intuição divina. Agora o próprio Pedro, de novo, dá uma escorregada. Quer ver? Escuta. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. E diz Amélia Rodrigues, em um livro Até o Fim dos Tempos, psicografia de Divaldo, que Pedro ficou muito encucado. Primeiro o senhor disse que eu sou o cara, né? E depois o senhor me chama de Satanás? Eu estou bipolar? Né? Diz que bipolar é assim, né? O bipolar diz que tem uma coisa interessante. Ou estou rindo, ou estou chorando, né? Ou estou rindo, ou estou chorando. E o Pedro ficou confuso. Por quê? Nesse momento que Pedro entrou naquela revolta, não, com o mestre não pode acontecer isso, não, o senhor é o mestre, o senhor não pode passar por tribulação, o senhor não é digno, né, de ser atingido. Ele baixou, como nós todos fazemos, a vibração espiritual. Ele tomou para si uma certa raivinha, não tomou? Vamos fazer isso com o senhor? O que esse pessoal aí acha que é? O senhor não. O senhor não pode. Vocês percebem como ele evocou um sentimento negativo? Aí vem o Satanás, que é diablo, na tradução mais antiga. O que é diablo? É partido em dois. É adversário. Olha que coisa interessante. Naquele momento ele não estava ajudando a mensagem de Jesus. Naquele momento ele estava se colocando como um adversário da mensagem de Jesus, como uma pedra de tropeço, disse Jesus. Então isso fica bom para que nós também, no quem somos, termos a ideia de que somos também aptos a receber uma influência negativa. Basta que evoquemos esse momento mais duro, que a gente vai estar propenso a quê? A intuição divina ou a intuição mais animal? Quando a gente fica mais bravinho, como dizia meu querido Pedro, né? Aqui nosso também querido Pedro, quando a gente fica mais bravo, você sabe com quem você está falando? Eu sou o pai, a mãe, o policial, o juiz, o promotor.
E daí? Quando alguém me diz, sabe com quem que você está falando? Se até prova em contrário, quero crer que seja com um ser humano. De repente, diz o livro dos Espíritos, nós temos duas naturezas, uma divina e um animal. E diz o livro dos Espíritos que em termos de moral, nós podemos ir abaixo dos animais. Em termos de moral, não que o espírito retroceda. E aí? O Pedro foi a isso. E nós vamos falar que nós não vamos? É muita pretensão, não é? Então quem somos? Depende. Primeiro, imortal sempre. Segundo, com uma intuição própria, como bem disse a Helva, aberta para qualquer canal. Terceiro, que o canal, quem vai escolher, somos nós. Isso somos. Aqueles que escolhem o canal. Adiante. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com os espíritos sérios. Será que Pedro estava recolhido naquele momento para dar essa resposta que ele deu? Show não, Jesus. Então, no momento que sofrermos ou entendermos que estamos sofrendo alguma coisa, geralmente é mais ataque mental do que pensamos, recolhamos-nos numa prece, antes de dizermos. E eu conto uma história que eu contava aqui para o professor Carlos, um amigo nosso, juiz de direito, lá numa cidade por nome de Corumbá, lá no Mato Grosso, época do militarismo, e podia ter sido em qualquer época, porque nós não mudamos muito, mas haveremos de mudar. Ele tinha um chevetinho de estimação. Ele foi ao banco, voltou e um jipe do exército deu uma ré, amassou o chevetinho. E ele saiu, tá ali olhando o chevetinho. Ele adorava estar de calça jeans e camiseta e tênis. Acho que tinha tênis esse tempo. Se não tivesse, era uma coisa mais simples que tênis. Conga, alguma coisa do gênero. Oi? Keds. E assim por diante. Ele está lá olhando, desceu o tenente Bolinha. Olhou para ele e falou: eu sou o tenente Bolinha. O que você está fazendo aí? Eu estou olhando o amassado no meu chevetinho. Mas eu já te falei que eu sou o tenente Bolinha. Quem é você? Sou o vendedor da Gessi. Aquele tempo o Gessi era o sabonete. Né? Gessi Lever. Isso é coisa de ontem, de Vila Sésamo. Né? Bem ontem ainda. Aí o moço falou: então eu vou levar meu jipe, porque eu não vou ficar perdendo tempo com o vendedor da Gessi. 2 dias depois, esse meu amigo juiz foi lá no comando. Falou: comandante, deram ré no jipe e amassaram meu chevetinho. Eu gostaria que consertasse o meu chevetinho. Quem foi? O motorista não saiu nem lá de dentro. Mas a guarnição estava sob as ordens do tenente Bolinha. Por que o senhor sabe? Ele falou para mim que ele era tenente Bolinha umas 10 vezes. E a única coisa que eu fiz foram 2. O quê? Olhar o amassado do meu chevette e lembrar o nome do tenente Bolinha. O comandante falou: chama o tenente Bolinha. Chamou o tenente Bolinha. O comandante, muito vivaz, muito perspicaz, virou assim e falou: tenente Bolinha, o senhor conhece esse cidadão? É o vendedor da Gessi. Não, é o juiz. Ele não me falou. Se ele tivesse me falado, eu tinha arrumado o carro dele. Ou seja, aí está vendo a intuição. Uma intuição errônea. Enquanto o juiz não se deixou levar pela vaidade, o tenente Bolinha não se recolheu adequadamente. Deixou-se levar pela patente, pelo cargo. E quantas vezes nós fazemos? Eu sou o marido. Não adianta, quem manda é a mulher. Ponto. Diga qualquer outra coisa. Diga que vai cortar o cartão de crédito. Faça qualquer... Mas não diga que você é o marido, porque isso não faz diferença. Isso é chover no molhado. Agora, outras coisas são barganháveis. Adiante. Necessidade de se autoconhecer. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias. Todos nós temos que enfrentar os nossos desertos. Ou seja, enfrentar os nossos vazios. Olhar mesmo para buscarmos o deserto interior? Não, para buscarmos o oásis.
que está dentro de nós. Nós temos que nos calar, nos ouvir, nos recolher. Isso é o simbolismo dessa passagem. E Jesus pleno, Espírito puro, ele fez isso para nos exemplificar. Nós que somos pequenininhos, temos necessidade de um mestre, de um guia e modelo, que foi ele. Às vezes eu ouço frases que eu não consigo entender. Eu quero agir como Jesus agia. Dá? Dá para entender como era o Espírito de Jesus? Cá para nós. Eu quero ir introjetando e trazendo para dentro de mim, ir caminhando nas pegadas das mensagens de Jesus. Porque o psiquismo de Jesus não tem como eu alcançar, ou vocês acham que tem? Augusto Cury era ateu, fez um estudo profundo de Jesus e falou que há algo em Jesus estupendo, que nos momentos de grande tensão, nos momentos que a gente já tinha explodido 10 vezes, não tinha nem átomo mais, Jesus estava sereno. Então era um ser pleno de Espírito. E se ele era pleno de Espírito e o é, ele está nos mostrando, e eu venci o mundo, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ele está nos convidando à plenitude. Mas para nós conhecermos a plenitude, temos que fazer o que a Helva falou, o autodescobrimento. E esse autodescobrimento é dentro, é no nosso deserto. E quando acontece o nosso deserto? Quando está chovendo bastante, a barriguinha está cheia, toda a família está ótima, né? Não temos dor nenhuma, é nesse momento que estamos no nosso deserto? Esse momento nós estamos no nosso paraíso, e às vezes de ilusão. Talvez é mais perigoso. Quando alguém me diz, eu estou muito bem, eu fico, ai. Chico dizia que Emmanuel lhe falava, Chico, respira agora, porque lá virá outra. Né? Então, quando estivermos respirando, já vamos saber que vamos enfrentar um deserto logo ali. Então, é nesse deserto que é a hora de nós nos enveredarmos para nós mesmos. Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. A maioria de nós, por uma invigilância, pela uma intuição e ainda equivocada, sofremos mal. Não sofremos? Ah, eu não aguento mais essa cegueira, não aguento mais a surdez, não aguento mais. Ninguém perguntou se você vai aguentar. Você tem que aguentar. E não só aguentar, você tem que compreender, transcender e vivenciar. Você não é um boi de carro que basta lhe pôr uma canga. Vou dar uma aula de antiguidade com um canzil, certo? Com ajojo, certo? Vocês não estão entendendo nada. É um negócio que põe na cabeça, duas coisas que põe assim no buraco da canga e amarrava e fazia com que o boi puxasse o carro. Aquilo é para boi. A gente tem que puxar esse carro do mesmo jeito, só que compreendendo que tem que puxar o carro. Se a gente der coice no carro, estraga a nossa pata. Perceberam? Sofrer bem é entender que isso faz parte da nossa caminhada. E superarmos-nos. Essa é a proposta. Não adianta sofrer. Alguém pode sofrer 10 encarnações. Se não aprender a sofrer, vai sofrer até aprender a bem sofrer. Eu sofro tanto e está reclamando, e eu fico pensando, pois é, né? Assim ainda vai precisar mais uns 2 dias. Enquanto a gente falar que sofre, a gente não entendeu. Dá para reclamar? Agora olha, nunca mais nós vamos esquecer. Quando eu falar que sofro, eu já estou mostrando a mim mesmo que eu estou sofrendo mal. Se estou sofrendo mal, não estou aprendendo com o sofrimento. Vamos reclamar? A gente está dando a nota de nós mesmos. Adiante. O papel do conhecimento. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo: explica-nos a parábola do joio no campo. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei?
Alguém pode falar que nunca viu um vizinho, um amigo, um desconhecido, que no momento que a gente está sofrendo, chega assim aparentemente do nada e nos muda o pensamento? Isso também são missionários. Uns maiores a missão, outros menores. E nós podemos nos alistarmos como esses missionários, preocupando-nos com o bem-estar nosso e do outro. Jesus como modelo e guia. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Bom, quem que é o Filho do Homem? Jesus. Quem estava semeando a boa semente para nós? Jesus. Então o Evangelho de Jesus é a boa semente. Fora do Evangelho, não estou falando que é só o cristianismo, não, pelo amor de Deus. Fora daquelas lições ético-morais que Jesus coloca, e outros tantos colocam, como ele colocou, fora dali, é boa semente? Não. Então ficou fácil. Quem somos? Seguidores ou não da boa semente? E quem é a boa semente? Vamos trazer aqui Jesus, que é o modelo e guia, o espírito mais puro que já pisou a terra. Questão 625. Então ele colocou bem. Exato. Planeta Terra, o campo é o mundo. Bom, o campo é o mundo, é o planeta. E quem tem que cultivar o campo? Jesus? Nós. E o campo é aonde nós vamos fazer a nossa colheita, com a semente que ele deu para a gente semear. Ah, eu estou com preguiça de semear essa semente. Então, tudo bem, mas um dia você vai semeá-la. Eu vou ficar 20 reencarnações sem semeá-la, não tem problema. A ciência já comprovou que tivemos só 50 mil gerações. Então pode ficar tranquilo. Dizem que um piscar cósmico é 10 a 15, um piscar de olho no mundo cósmico é de 10 a 15 mil anos. Então pressa para quê? O mundo, eu detesto esse mundo. Mas foi ele que deu, Jesus que deu, o Filho do Pai, que deu para a gente trabalhar, mas não gosto, tá bom. Você vai ficar nele, gostando ou não gostando. Adiante. Tomada a terra por termo de comparação, podes fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso órgão. Somos um planeta semi-primitivo, a caminho da regeneração, mas com traços graves e grandes ainda do nosso semi-primitivismo. Ou no trânsito a gente já se mostra angelical, ou quando alguém pisa no nosso pé a gente já mostra angelical ou diabólico, ou satânico. Quando alguém nos faz alguma coisa que nos dói, a gente cala, não vingando, não remoendo, dizer amanhã ele me paga, ou a gente se cala orando. Não precisa responder. Então dá para ver que estamos num mundo bem primitivo ainda. Então somos seres ainda bem primitivos. Então vamos baixar o salto. Vamos vestir a sandália da humildade. A angelitude ainda não está para nós, mas não significa que nós não devamos melhorar para atingi-la. Mas não vamos, como diz Emmanuel, nos portarmos como anjos na terra. Porque nós não somos, a máscara vai cair. Vocês querem ver um exemplo ótimo de máscara? Entre o namoro e o noivado. No namoro chega, meu bem, eu trouxe essas flores para você. Ai, seu perfume é maravilhoso. Depois que noiva ou casa, você escuta dentro do banheiro aquele perfume de novo. Horrível. Engraçado, ele era cheiroso antigamente. Ele mudou, evoluiu. Então eu estou dando exemplos para pensarmos. Não é? Quer dizer, a coisa ainda é mais complexa. Adiante. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Tem filho do diabo, então? O homem falou aí, ó. Filho do maligno é filho das nossas más inclinações, das nossas más tendências.
É isso que é o maligno. O maligno está em nós? Está. Ainda temos muitas más tendências. Mas devemos nos transformarmos devagarinho para deixarmos o joio para trás e nos tornarmos trigos. Perceberam? Mas não dá para dizer que aqui ninguém tem instinto, ó, todo mundo. Não dá. Mas já dá para pensar para quem somos então? Aí numa mistura. Já vimos que somos imortais, aptos à intuição, com a boa semente na mão dada por Jesus, isso somos. Não somos? Mas ainda um tanto quanto ambíguos, ambivalentes. Um pouco de joio e um pouco de trigo. Estou dizendo um pouco para ser elegante. Para dar esperança. A gente às vezes joga joio mais que trigo. Mas depois dá tempo, a gente tem aí um piscar cósmico para ir tirando esse trigo. Isso é que é o bonito, nós não estamos perdidos. Estamos aprendendo. Joio, espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Bom, você quer saber o que nós somos? Se a gente gostar mais da matéria e gostar mais de fazer mal, como é que nós chamamos? A gente está um pouco ali, não sei falar. Isso quase assim. Esse vai ver, não é? Meu carro, minha casa tão linda, minha mulher que era tão linda foi-se com outro. Que bom, vai aparecer outra. Isso não aparecer? Não apareceu. Uma vez uma solteirona me dizia, e podia ser um solteirão. Eu não aguento mais, porque a minha vida é assim, minha vida é assado. Eu disse, minha filha, todo balaio tem tampa. Sabe, se não for nessa, na outra você acha uma tampa. Agora, pelo menos, não se destampe a chorar. Caminhe. Eu devo amar alguém. Primeiro, ame-se a si. Porque você se amando, automaticamente, o dia que cruzar alguém nesse sentido amoroso, você vai ser amado. Se não cruzar, você vai amar quem você for encontrando. O amor é um bumerangue, você joga, ele volta. Às vezes não volta da forma que você queria, com a pessoa que você queria. Mas volta tantas outras formas. Eu tenho um filho que não gosta de mim, goste dos outros. Quantos vão dizer, meu pai do coração, pronto. Não, mas eu queria que fosse aquele. Aí você está ligado à matéria. Observaram como o jogo, a dança é essa? Se tivermos ligado à matéria e propenso ao mal, somos joios. Se estivermos desligando da matéria e já propensos ao bem, já somos trigos, em evolução, mas já somos trigos. Agora, sinceramente, quem está aqui, hoje, em sã consciência, não está já procurando um trigal dentro de si? Claro, se não tivesse aqui, estaria talvez em outro lugar brigando, discordando, bebendo, fazendo arruaça. Aí estava muito mais para joio. Olha como nós também temos que nos valorizarmos. A propaganda é a alma do negócio. Não, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Espera aí, mas você já está mudando tanto. Mas eu queria mudar 100%. Não, aí também você já está paranoico. Ou seja, quem está aqui já tem um desejo de deixar o joio. E diz o livro dos Espíritos, o que vale para Deus não são os fatos, são as intenções. Olha como é bonito isso do Espiritismo para nos consolar. Isso é que é o bacana. Nós já estamos aqui porque nós já queremos, já estamos cansados de sermos joios. Né? Já estamos enjoiados. Trigos se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Pronto. São os bons espíritos. Não está tranquilo? A escolha é de quem? A hora que vier aquela pessoa que você não gosta, aquela situação que supostamente lhe fosse terrível, você pergunta para você, quer ser joio ou quer ser trigo? Agora, se eu fizer isso, eu sou joio. Se eu fizer isso, eu sou trigo. E quem deu a semente do trigo para nós? Jesus. Ele deu a do joio? Tio as boas coisas de Deus, as más nossas. A semente do joio é nossa. A semente do trigo foi nos dada por Jesus.
para que preferir esse tal de joio? Isso espinha. Não é? Alguém fala assim, não, eu estou traindo a minha mulher, me contaram certa feita, eu traio a minha mulher, aí eu vou para o motel, a outra é mais cheirosa, aí eu saio de lá, passo na feira, compro uma laranja, me espremo para ficar com cheiro. Que dificuldade para trair a mulher. Olha o tanto que o sujeito é joio. Ele se enlaranja por fora, mas lá dentro está só joio. Não dá. A gente não engana a coisa mais sagrada que temos. Onde está escritas as leis divinas, questão 621 do Livro dos Espíritos, que chama-se consciência. Adiante. Instintos primitivos. O inimigo que o semeou é o diabo. Já vimos quem é, não já? Quem que é o diabo? Nós mesmos. Quem semeou a semente? Nós mesmos. Semeamos em quem? Em nós mesmos. Quem vai ter que tirar a semente? Jesus, tire de mim meus pecados. Tira não. Ele não deu o joio para você plantar. Ele te deu o trigo. Peça a Ele, me dê forças. Meu anjo guardião, me ampare, para que eu vá tirando o joio que eu plantei. Não desloque para Jesus a responsabilidade que não é dele, não. Os senhores entregam uma semente para alguém. Alguém pega, era para plantar abóbora. Alguém planta carrapicho. Vocês conhecem carrapicho? A culpa é de quem? De quem entregou a semente de abóbora? Não adianta. O que plantar, colherá. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Acabamos de ver. Se eu semear trigo, vou colher trigo. Se eu semear joio, vou colher joio. O que Deus e Jesus têm a ver com o meu joio? Se eles me deram trigo. É por isso que muita gente não gosta do tal do espiritismo, não. Aquele negócio faz a gente pensar. Já escutei isso. Ai, era tão bom quando eu ia em tal lugar. Chegava lá, eu comprava um pedaço do céu. Aqui não tem pedaço do céu para vender. Aqui tem, esforço para fazer. Aqui não tem ilusão, não tem pílula adocicada. O espiritismo não faz estelionato religioso. O espiritismo nos convida a nós nos mudarmos. E ver que o joio foi por nós plantados. E que Deus, Jesus e o bom Espírito têm nada a ver com isso. Eles podem nos ajudar se quisermos ser ajudados. Eu quero tanto largar de beber. Aquela pinga é horrível para mim, mas eu já estou com um cheiro dela aqui, Você quer mesmo largar de beber? Você muda de rótulo de pinga, mas a pinga é a mesma. Observaram? O que mais? Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam faziam o bem por arte do diabo. Se o Cristo, diziam os fariseus, que Cristo fazia o bem por arte do diabo, imagina nós. Olha, um dia me disseram, você é espírita? Sou. É por isso que o diabo está te tomando tudo. Eu falei, mas nunca deu, porque eu já estou cego. Eu estou esperando ele dar alguma coisa, porque até agora só tomou. Ele nunca deu nada. Ou seja, se Cristo era chamado de artífice do diabo para os fariseus, imagine nós que estamos querendo nos melhorarmos. Acho que as sombras vão gostar de nós nos melhorarmos? Hoje eu não vou lá ouvir aquela palestra, não, meu pé está doendo, não sei o quê. Tudo vai conspirar para a gente estacionar. Eu brinco com a relva, que nós somos igual borracha. Se vocês pegarem uma borracha, puxar só esse tanto, ela vai esse tanto, mas se você puxar, ela vai. Então a gente tem que puxar-se a si mesmo. Lembremos, somos igual borracha. Se deixar, fica enroladinha. Se puxar, estica. O Leon Denis diz, somos frágeis como seres. E somos. Mas temos uma alma de um potencial ilimitado. Nós somos capazes de ir além de tudo que pensamos. Isso não é grande? Quem somos? Somos essa criatura maravilhosa de Deus para o universo. Mas como estamos? Com uma borracha enrolada ou com uma borracha esticada? Com a semente do joio ou com a semente do trigo?
Adiante, querida. Nazareno respondeu: Se reconhecer a árvore por seu fruto, a árvore não pode dar bons frutos. Então é pelas obras. Aí eu chego aqui e falo bonitinho para vocês. Oh, que ceguinho evoluído. Aí eu paro ali para comprar alguma coisa, eu falo para o sujeito, oh, eu quero uma balinha. Ele está de costas. Eu quero uma balinha. Ele está de costas. A terceira vez, você não escutou não? Eu estou sendo boa árvore ou uma árvore? É pela árvore que se conhece, é pelos gestos, pelas atitudes, pelas intenções. Não é pelo blá blá blá. O blá 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 é para nos dar o conhecimento, mas o importante é praticá-los. Mas sem conhecimento tem como praticar? Mas se conhecer e não praticar, está colocando a luz embaixo do alqueire e não no veladouro, diz também Jesus. O que nós estamos predispondo a fazer? A melhorarmos. Se vocês já vêm aqui para ouvir um cego, olha quanto vocês são caridosos. Só isso já mostra que vocês já estão muito mais para trigo do que para joio. Isso é ótimo. Já estão, no mínimo, se condoendo. Não tenham pena. Pena quem tem é galinha. A gente tem que ter compaixão. Estar ao lado da dor do outro. Ombreando a dor do outro, mas sem nos entregarmos para a dor do outro. Senão adoecemos com o outro. Dois indivíduos, bem frágeis, no mesmo degrau da escada, os dois, de mãozinha dada no mesmo degrau da escada, sobe a escada? Agora se um arrastar mais um pouquinho, subir para o outro degrau, puxa o outro, não puxa? Então essa é a dinâmica. Esse negócio de pena é para galinha. Né? Dó é nota musical. Dó, ré, mi, fá, né? Vamos fazer o sol na vida própria e na dos outros. E aí? Olha, nós estamos hoje aonde? No momento do que hoje? Da colheita. Ou não estamos colhendo? Colheita obrigatória. Olha que coisa bonita esse atrito. Atrito do lado mais velho não é físico, é mental. Esse lado mental atritando com o outro lado. Isso é o chamado de crise. Não é bom? Não é bom? Hã? Como? Ótimo. Agora a gente quer, eu quero fugir da crise. Então você não quer evoluir. Aí dói. Claro. Lógico. Quebra a perna. Vocês vão engessar. Colocar a perna no lugar. Dói. Dói. Não é? Às vezes você quebrou a perna chutando sentimentos negativos. Às vezes chutando mesmo. Eu conheço uma pessoa que ficou tão irada, chutou a parede. Eu disse, puxa. Ele não aprendeu a lei da física, que para uma força vem outra contrária e da mesma intensidade. Que pena que não ensinaram física para ele. Se ele tivesse aprendido a física clássica, ele já ia chegar na parede só encostar a mão, né? Quer dizer, faltou inteligência física, científica. Se eu bato, ela me bate. Isso vale emocionalmente também. Se eu bato, alguém me bate. Por isso que Jesus disse, se te bateres em um lado da face, dê o outro. Não é para a gente dar e virar saco de pancada. Era não reagir. Adiante. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Aí. Lá mesmo na regeneração ainda vai estar sujeito à lei da matéria. Eu quero ir para aquele mundo de regeneração, aonde eu não esteja mais sujeito à matéria. Não é lá não. Você está errado de endereço. Esse é lá para os celestiais. Por de regeneração você vai mudar os sentimentos. Mas as leis da matéria você ainda vai ter. Você vai ao banheiro e tantas outras. Mas você já vai mudar para não ter as paixões. Helva, você quer fazer alguma colocação? Bom, eu acho só que a gente está falando muito do amor, né, do autodescobrimento, e às vezes a gente busca muito no
para Isso. que o outro venha, né? Então tem que ser amor. Acho que a proposta principal, né, vem muito dentro disso, né? Quem somos? Então eu sou amor, estou amando para depois as pessoas me amarem, né? E a gente às vezes também busca muito que o outro, né, ele seja para a gente um suporte, fora de uma questão de razão e de sentimento que tem que vir junto. Então eu e o Emerson a gente brinca muito, que é razão falando com amor. Aí a gente se equilibra aqui. Então acho que isso tem que ser para a nossa vida, nós como pessoas e nós de um para com o outro. Então quem somos começa por essa questão. E eu queria só citar um pouquinho do livro Triunfo Pessoal, que a Joana de Anjos fala muito, da questão de sermos da transcendência espiritual nossa, né? Então acho que é por aí que a gente vem falando. Ser amor. Quem somos? Um ser a caminho de ampliar o amor. Um ser imortal, com intuição divina, ainda mesclado entre joio e trigo, mas que podemos fazer brilhar o nosso amor. Talvez esse seja o conceito. E agora vou terminar com Steve Jobs. Eu alcancei o pináculo do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos dos outros, minha vida é uma personificação do sucesso. Porém, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida que eu estou acostumado. Neste momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, eu percebo que todos os reconhecimentos e a riqueza que tive muito orgulho em ter, empalideceu e tornou-se insignificantes diante da morte iminente. Na escuridão, eu olho para as luzes verdes da vida, apoiando máquinas, e ouço os sons de zumbidos mecânicos. Posso sentir o sopro de Deus da morte se aproximando. Agora eu sei, quando nós acumulamos riqueza suficiente para a nossa vida, devemos buscar outras questões que não estão relacionadas com a riqueza. Deve ser algo que é mais importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de juventude. Prosseguir sem parar em busca de riqueza apenas transformará uma pessoa em um ser torcido igual a mim. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor nos corações de todos, não as ilusões provocadas pela riqueza. Está aí o depoimento de alguém que chegou ao pináculo, ao ponto máximo da riqueza material. E ele achou que serviu? Vamos investir em relação, em comunhão, em união, em amor. Que Deus nos ajude.